Beleza pura, povão vascaíno, mamães vascaínas de todo o Brasil, parabéns pelo dia de hoje e que o Vasco possa lhe dar uma grande alegria. Seria a vitória hoje em São Januário. Vou falar sobre o Vasco, sobre o time. Vou falar sobre o Álvaro Pacheco, hein? Talvez o futuro treinador do Vasco, que ontem teve uma derrota doída no Campeonato Português. E ele já falou, vai permanecer pelo menos por mais uma semana em Portugal. O Vasco pode esperar? Vamos falar sobre isso aqui também. Obrigado pela ascensão do canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. Se inscreva no canal. Eu vou rodar a vinheta, que é o tempo que você tem de se inscrever no canal, e na volta vamos falar de Vasco. Hoje não vamos falar de 777, questões políticas, nada disso. Hoje só a vitória interessa ao Vasco. Vinheta rodada, se inscreveu no canal, né? Obrigado. Ainda não? Se inscreva agora. Já está inscrito? Deixe o seu like. Vire membro do canal. Isso aí é fundamental, importante para me ajudar a propagar o nome do Vasco por esse mundão afora aí. Gente, antes de falar de Vasco e Vitória, ontem o Álvaro Pacheco, a quem diga que será o futuro técnico do Vasco, teve uma derrota muito doída no Campeonato Português. Por quê? O principal adversário, o principal rival do Vitória de Guimarães é o Braga. A gente está na penúltima rodada do Campeonato Português e ontem foi o jogo Vitória de Guimarães e Braga em Guimarães. Esse jogo valia para o Vitória ultrapassar o Braga na tabela de classificação e virar quarto lugar. O Vitória não ganhou, perdeu para o Braga em casa por 3-2. O Braga, aliás, o Vitória de Guimarães será o quinto colocado no Campeonato Português. Ele não será ultrapassado por nenhum clube e não vai conseguir ultrapassar nenhum outro. Então ele fecha o campeonato na quinta rodada. O próximo jogo é no final de semana, fora de casa, diante do Arouca. Porque a vitória foi muito doída. Além do Guimarães, o Vitória de Guimarães não conseguiu ultrapassar o Braga, ter perdido em casa. Esse jogo é uma rivalidade gigantesca. É uma rivalidade entre duas cidades vizinhas. Uma rivalidade que vai muito além do futebol. Começa na criação de Portugal. Braga é a cidade mais antiga. Guimarães pertencia a Braga. O rei de Guimarães funda a cidade como a primeira de Portugal. E aí ela passa a ser a primeira cidade, mas não é a mais antiga. No reino lá de Portugal, quando era Brácara Augusta. Então é uma rivalidade histórica. As duas cidades brigam para saber qual é a cidade mais antiga. É como no Brasil. Qual é a primeira cidade do Brasil? Bom, a primeira cidade é onde as caravelas chegaram, né? Não, a primeira cidade fundada do Brasil é São Vicente, São Paulo. Mas qual é a cidade mais antiga? Bom, conhecida como Brasil País é São Vicente. A primeira cidade fundada do Brasil é São Vicente. Mas a cidade mais antiga é Cabralha, lá na Bahia. Essa rivalidade no Brasil ela não existe, mas em Portugal existe pela proximidade das duas cidades e pela importância que dão. Talvez no Brasil não se dê tanta importância a isso. E essa rivalidade vai para o futebol e o Vitória de Guimarães perde o jogo para o Braga ontem em casa por 3-2. Por que o Álvaro Pacheco permanece no Vitória de Guimarães, pelo menos até a última rodada, que é no final de semana? Porque o Vitória ainda tem um objetivo na competição. O Vitória tem 60 pontos somados no campeonato. Se ele chegar a 63, ele bate o próprio recorde, que é de 62 pontos. O Guimarães nunca fez 63 pontos no Campeonato Português, fará em caso de vitória. Perguntado sobre possível saída do Guimarães, o Álvaro Pacheco nunca falou claramente. Ontem ele voltou a falar que o objetivo é o jogo do próximo domingo. Ele não fala sobre sair do Guimarães. Também não fala em permanecer, embora ele tenha um contrato até o meio do próximo ano, por mais uma temporada, mas dizem em Portugal que o contrato será rescindido, então ele não vai permanecer no Vitória de Guimarães. Por quê?
Ninguém sabe, ou ninguém diz. Campanha do Vitória, se ganhar do Arouca, será histórica. A maior pontuação da história do clube. Então tá todo mundo observando aí os caminhos. Ele falou outro dia claramente que foi a Lisboa. Ele mora no norte, foi até o sul conversar com dirigentes do Cuiabá. Mas em momento algum a palavra Vasco saiu da boca dele. O Vasco pode aguardar a chegada de um técnico, do Álvaro Pacheco ou de qualquer outro? O Vasco já está há muito tempo sem treinador. Está com interino. Joga hoje contra o Vitória. Agora vamos falar do jogo. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like. Se o Vasco vencer o Vitória hoje, dá uma respirada. Os próximos 2 jogos, Palmeiras e Flamengo, e tem um jogo da volta contra o Fortaleza. Dá para esperar? Vai ficar na dependência de bons resultados? Se ganha hoje, espera. Se não ganha, vai para o desespero. O que quer a diretoria do Vasco? Eu acho que o Vasco não pode esperar. Não dá para esperar. Tem que vir agora. O Vasco tem que ser prioridade na cabeça do futuro técnico. Se o Álvaro Pacheco tem nesse momento como prioridade a última rodada contra o Arouca, para o time somar 63 pontos, que não vai significar nada, apenas uma marca histórica. Não vai mudar a vida do Guimarães na tabela de classificação. Vai ficar na história. O ano de 2024 somou 63 pontos, o maior de todos. Acabou, mais nada. Mais nada. Se a prioridade do técnico não é o Vasco, não serve. Não serve. Porque a prioridade do Vasco deveria ser contratar um treinador. Se esse treinador não tem como prioridade ser contratado pelo Vasco, as peças não estão se encaixando. Bom, jogo hoje contra o Vitória. Tem torcedor que está pessimista. Puxa vida, se o Vasco não ganhar, o que pode vir a acontecer nos arredores de São Januário? Uma revolta da torcida. Poxa, vascaíno, a gente tem 2 maneiras de pensar. A derrota e na vitória. Você quer canalizar o seu pensamento para a derrota? Ou quer canalizar para a vitória? Vamos canalizar para a vitória. Eu já fui lá na tabela de classificação. O Vasco ganhando vai a 6 pontos, vai deixar um monte de time para trás. Vai lá para cima. Vai ficar longe do Z4. Vamos pensar na vitória, nas possibilidades boas do Vasco ganhar o jogo. O Vitória está abaixo do Vasco na tabela de classificação. Quem tem que estar mais preocupado é o Vitória. Vamos pensar positivo. O Vasco vai hoje para o 6º jogo, 6ª escalação diferente. Ok? O Vasco não consegue repetir escalação. Por vários motivos. Vários motivos. O Medel foi para o Chile, é o Paê machucado e principalmente o fato do treinador, antes do Dias, não conseguir o time ideal. E aí você vai buscando, vai mudando, na tentativa de encontrar a formação ideal. Apenas 5 jogadores do Vasco, apenas 5, participaram de todos os jogos do Vasco, entrando como titular. O Léo Jardim, o Paulo Henrique, que hoje não vai para o jogo, como titular a princípio, o Piton, o David e o Verrete. Apenas esses. Eles são intocáveis? Eu acho que o Léo Jardim hoje é intocável. O Lucas Piton, ele é intocável pela falta de reserva, não pelo que vem jogando. E o Verrete. Esses, no momento, são intocáveis. O Paê, bem fisicamente, tecnicamente, também é intocável, mas ele tem problemas aí de recuperação e por isso andou desfalcando o Vasco. Mas são os intocáveis. O Vasco entra em campo hoje com a principal novidade,
é o João Vitor como titular na lateral direita, que eu acho que é o lugar que ele tem que ser titular. Por quê? Porque o João Vitor é inegável que ele precisa ser titular. Ele joga na zaga e na lateral. Como na zaga o Vasco consegue preencher bem, e acho que há uma lacuna na lateral direita, então ele entra para ser o lateral direito. Eu acho que é a melhor opção. Se o Vasco tivesse um grande lateral direito, bota ele na zaga, mas não tem. Então no elenco do Vasco, é melhor ele ir na lateral direita mesmo. O Vasco vai hoje com o Rafael Paiva, o técnico interino, colocando o Léo Jardim, João Vitor, Maicon, o Léo e o Piton. Eu acho que no momento essa é a melhor zaga para o Vasco, ok? Eu acho o Medel interessante, acho a liderança do Medel importante, acho que o Medel é um zagueiro muito firme, tem uma estatura baixa, mas não vejo ele perder tantas bolas aéreas. Mas honestamente, se pegar o Maicon, o Medel e o Léo, botar os três, bate no liquidificador, acho que o Maicon é o melhor deles no momento. E tanto faz um ou outro, não vai fazer muita diferença. Léo e Medel, Medel e Maicon, Maicon e Léo. Não faz muita diferença, não. Então acho que o Vasco está bem de zaga hoje. E aí começa a me incomodar o meio-campo. O Esforça e o Galdames, Payet. Ok, esses três. Beleza. O ataque, volta a bater nessa tecla. O treinou com o Rossi, David e o Verratti. Deve ser esse o ataque do Vasco. Eu volto a afirmar. Eu gostaria de ver o Vasco povoando o meio-campo. O Vasco não tem três grandes atacantes. Eu queria ver o Vasco jogando no 4-4-2, com mais jogadores no meio-campo, liberando mais o Piton, liberando o lateral direito, hoje será o João Vitor, e joga com dois atacantes, o Verratti mais um. Veloz. Acho até que o Rossi se encaixaria, mas pode jogar o David também, tanto faz. Mas acho que esse 4-3-3 para o Vasco não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Ainda mais com esse meio-campo, onde você tem o Payet voltando após um período sem jogar, sendo o único articulador, o único cabeça pensante. Porque os laterais, em avançando, deixa a defesa desprotegida nesse esquema que o Vasco vai jogar. Por isso eu queria mais um jogador de meio campo. E aí os laterais podem ir, porque tem mais gente no meio campo para cobrir os avanços. Mas o Vasco vai nesse 4-3-3 a princípio e vamos torcer por uma grande vitória hoje em São Januário para que o Vasco possa reencontrar a paz. Pelo menos dentro de campo. E aí deixa para durante a semana a gente falar das coisas aí que podem vir a acontecer. Hoje só a vitória e a paz interessando as mamães vascaínas e os filhos dela também. Até amanhã, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, vire membro.